Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar um ciclo de vídeos sobre o Gato Preto do Edgar Allan Poe. Obra-prima da literatura mundial, obra-prima do conto universal, obra-prima do Edgar Allan Poe. Portanto, convido vocês a fazer uma viagem através desse conto e vamos fazer uma dissecação desse conto. Vamos destrinchar esse conto pontinho por pontinho. 7 vídeos sobre o Gato Preto. Portanto, convido vocês a fazer essa viagem comigo. O Edgar Allan Poe faz parte da corrente literária do romantismo, mas é um romantismo que não tem nada a ver, por exemplo, com o romantismo de inocência, que nós vimos há poucas semanas, aquele amor impossível, aquele amor que termina em tragédia com a morte dos amantes, de um amor que não é aceito, né, de um amor incompreendido, né? O romantismo de Poe é um romantismo sombrio, é um romantismo dark, é um romantismo que navega nas ondas do estranho, do esquisito, do anormal, do vício, no jogo, no crime, na loucura, no mundo sobrenatural, né? Portanto, é um romantismo bem diferente. É um romantismo que se contrapunha ao romantismo dos transcendentes, um outro tipo de romantismo também, que o Herman Melville fazia parte. Não vamos falar disso hoje, deixaremos para um próximo vídeo. Mas esse romantismo do Poe é um romantismo bem específico, e o Poe é um dos seus grandes expoentes, né? E o Gato Preto, ele sintetiza muito bem, né, essa corrente literária do romantismo sombrio, do romantismo dark. O conto inicia com um narrador, e já alerto que é um narrador nada confiável. Esse narrador já vou adiantar para vocês, é um narrador mentiroso e perverso, que vai tentar o tempo inteiro nos seduzir, o tempo inteiro nos convencer do seu ponto de vista. Cuidado com esse narrador. Então ele diz o seguinte, ele diz que vai contar a história tal como ela aconteceu, que vai deixar a gente julgar, que ele vai ser sincero, que ele só vai falar a verdade, que ele vai ser imparcial. Desconfie dele, desconfie dele. Então ele começa a fazer a sua narrativa e já de cara ele vai nos colocar com 3 opções, ou 4, poderíamos dizer assim. A narrativa dele terá uma explicação para o mistério que ela apresenta. Essa explicação será que o sujeito, o personagem principal, vai se utilizar da fantasia, ele está ficando louco, ele é um perverso, ou ele sofreu uma ação ali do mundo sobrenatural. Então, apesar dele dizer que vai fazer uma narrativa isenta, ele já nos coloca essas possibilidades. A explicação para o mistério da sua narrativa será a fantasia, a loucura, a perversidade ou uma ação sobrenatural. É muito interessante porque na nossa vida, muitas vezes, nós vamos passar por experiências ou vamos ler alguma coisa, por exemplo, no jornal, se vê lá que alguém cometeu determinado crime, digamos assim, e no nosso conto aqui há crime, né? E alguém cometeu um determinado crime, e é um crime tão terrível, que aí algumas pessoas falam assim, essa pessoa estava possuída pelo diabo. Somente uma pessoa possuída pelo diabo pode fazer isso aí. Então nós temos ali uma explicação sobrenatural. Uma outra pessoa dirá assim, só um louco faria tal coisa. Essa pessoa é uma pessoa louca. Então nós temos a segunda hipótese. Há uma doença mental,
né, que levou aquela pessoa a cometer aquele crime, né, cometeu aquele crime. Uma terceira pessoa poderá dizer: esse indivíduo é mau, é perverso, e por isso que ele cometeu esse crime. Temos a terceira explicação, né? É um indivíduo perverso, né? Um outro poderá dizer: só alguém envolvido numa fantasia tão grande, né, que poderá estar sendo ampliada, por exemplo, pelo uso de drogas, por exemplo, cometeria tal desatino. Então nós temos a quarta hipótese para aquele comportamento, que seria a entrada do sujeito no mundo altamente fantasioso, precipitado ou não por determinadas agentes coadjuvantes, como por exemplo a utilização de drogas. Portanto, temos 4 hipóteses para um mesmo ato. E é isso que o Poe vai nos fazer com a sua literatura. É isso que o Poe nos apresenta, desde o início do seu conto, essas 4 possibilidades. Esse narrador, ele diz o seguinte: eu estou contando algo que me atacou, me mutilou e me destruiu. E eu quero perdão, eu quero absolvição. Não fica claro se ele quer a absolvição do seu interlocutor, que somos nós, ou se ele quer a absolvição dele próprio. Se ele quer nos convencer, ou se ele quer se convencer de que aquilo que ele está falando é a mais pura verdade. Ou se ele quer se convencer e convencer os seus interlocutores, que somos nós. Não fica muito bem claro. Uma coisa que fica claro é que ele já está condenado. A justiça dos homens já o condenou. Nós somos informados, então, de que ele está preso, ele está numa cela, e que ele deverá ser morto dentro de pouco tempo. Em algumas traduções diz amanhã, e outras dizem que em breve ele será morto. Portanto, ele foi condenado, e não cometeu um crime pequeno, porque ele foi condenado à morte. Então ele provavelmente cometeu um crime de assassinato, que nós vamos ver depois nos próximos vídeos, como que isso aconteceu. Bom, ele vai tentar nos ganhar para a sua versão. Então ele começa a fazer uma narrativa confessional e catártica. Ele começa a contar a sua vida desde a infância. E ele diz o seguinte: olha, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito legal. Eu era uma pessoa muito bacana. Eu adorava os animais. Eu tratava os animais muito bem, né? Eu tratava os animais tão bem que meus coleguinhas, meus amiguinhos faziam chacota de mim. Eu sofria perturbações muito grandes por causa desses meus, por causa dessa minha afeição pelos bichos, né? Os meus coleguinhas não largavam no meu pé por eu ter esse comportamento tão afetuoso com os animais. E quando eu atingi a idade adulta e fui me casar, eu me casei com uma mulher que também amava muito os animais. Ela gostava muito dos animais. E durante anos nós vivemos muito bem. Eu, minha mulher, cercado de vários animais de estimação. Quase como Adão e Eva vivendo no paraíso, no idílio. Então é uma narrativa edificante, uma narrativa que louva, né, a sua vida pregressa, que não tem uma mácula, não tem nada ali que desabone o passado dele, né? Essa narrativa nós temos que escutar, ver assim, com o pé atrás. Não parece ser muito verdadeiro o que ele está falando. Talvez ao falar que ele era tão próximo dos animais, ele queira nos dizer que não era tão próximo assim dos demais humanos, que o seu convívio social, que o seu convívio com as outras pessoas, talvez não fosse tão bom, tão exemplar assim. Bom, mas a vida dele estava transcorrendo muito bem, muito tranquila, até que ele adquiriu um gato preto. Um belo e sagaz gato preto. A mulher, quando recebe aquele gato em casa, se apaixona pelo gato. Ela adora o gato, passa a ser o animal preferido dela e dele, né? Então ali nós já temos
um primeiro conflito, né? Uma primeira contradição. Ambos estão apaixonados pelo gato, ambos gostam muito do gato, né? O gato passa a ser o animal preferido de ambos, né? Então, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa que aproxima os dois, pode ser uma coisa também que afasta, porque há uma disputa, né, de certo modo, pelo afeto desse gato, né? Isso depois nós vamos ver de forma bem detalhada nos próximos vídeos, né? A mulher vai fazer, então, a primeira lembrança ao sobrenatural. A mulher dele vai remeter o conto, então, ao sobrenatural. O Poe é muito bom nisso, nessas pequeninas inserções que ele joga assim, que passa como se fosse algo, muitas vezes, inadvertido, mas tudo muito bem planejado na sua construção literária, né? A mulher vai dizer o seguinte: olha, muita gente acredita que gatos pretos são feiticeiras disfarçadas, né? Nós estamos no século XIX, tá certo? 200 anos atrás. Nós estamos no século XIX. No século XIX, essas crenças eram bastante aceitáveis, né? Hoje a gente já não crê muito nisso, mas nós temos que fazer uma viagem no tempo, tá certo? A literatura exige fantasia, nós temos que voar no tempo e retornarmos 200 anos atrás, tá certo? Então a mulher faz essa primeira lembrança ao sobrenatural. Então o conto talvez vá nos empurrar para essa explicação sobrenatural, tá certo? E o gato? O gato é um animal diferente, por exemplo, do cachorro, né? O gato é um animal mais livre, né? É um animal mais solto, né? Eu moro num condomínio fechado, né? E quase todos os moradores têm cães, né? Os cães ficam no seu canil. Quando a gente vai sair na rua com o cão, tem que ser na coleira. Por menorzinho que seja o cão, não se pode andar na rua com um cão sem coleira. Não pode, é regra aqui do condomínio. E o gato? O gato está solto. Anda para lá, para cá, o gato está livre. Ninguém bota coleira no gato, seria algo impensável, né? Impensável. Então o gato é um animal que está muito ligado ao conceito, ao simbólico, né? Ao simbolismo da liberdade. Pode ser pela sua própria natureza de felino, né? E pode ser porque o gato foi um animal que foi domesticado muito mais tarde, depois do cachorro, né? O cão foi domesticado e o gato só muitos séculos depois é que iniciaria a domesticação do gato. Pode ser que seja isso, pode ser que seja as duas coisas, a sua natureza de felino e uma domesticação mais tardia. Então o gato, ele de certa maneira, ele evoca ali um mundo da liberdade, um mundo da rebeldia. O gato, ele some, ele passa dias fora. Por onde andou o gato? O que ele andou fazendo? Como é que ele comeu? Aonde que ele dormiu? Com quem que ele se relacionou? O gato desaparece, depois ele volta, né? Então há no gato algo assim meio que de misterioso também. Então veja bem os símbolos que o Poe está trabalhando, né? Então no gato há a liberdade, a rebeldia, ao mistério. Quando a gente escuta os uivos do gato quando ele está fazendo sexo, aquele uivo, assim, num primeiro momento, aquilo nos provoca um certo desconcerto, nos provoca um certo estranhamento, aquilo parece um grito humano, né? Parece um bebê chorando, a gente fica meio confuso, depois não, é um gato que está fazendo sexo, né? Tá certo? Pessoal, não se esqueçam, apertem aí no botãozinho do gostei, cliquem no sininho e se inscrevam no canal. No próximo vídeo, nós continuamos com O Gato Preto, obra-prima do Edgar Allan Poe e obra-prima da literatura universal, tá certo? Até lá, tchau!